Bom dia, meus amores. Bom dia, quinto ano. Hoje, nossa quinta-feira, nós temos um aniversariante no nosso quinto ano. Vinícius, meu amor, um beijo. Parabéns, amigão! Então, hoje, a nossa aula vai de especial para o nosso aniversariante. Muitos anos de vida, muita felicidade, muito beijo de pirulito e muito beijo de tia Carla. Tá certo? Então, vamos embora hoje. Aproveitar que a gente tem um exercício bem legal no Google Meet. E hoje a aula revisando português vai em homenagem ao aniversariante. Parabéns, Vini! Então, vamos embora curtir nossa aula. Separar todo o material de português aí. E um beijão de novo para Vinícius, o aniversariante da gente do quinto ano de hoje. Não é, Pirulito? Então, feliz aniversário, meu amor. Então, vamos embora. E aí, Pirulito, vamos gritar para Vinícius. Solta o take bem especial. Solta o take! Feliz aniversário, Vinícius! Amigão! Então vamos soltar o take. Bom dia, meus amores! Hoje quinta-feira. Então hoje nós vamos iniciar a nossa revisão da terceira unidade de português. Então, vocês vão correr lá no livro de vocês de português e gramática, que bate o mesmo conteúdo, e nós vamos revisar uns conteúdos que já foram aplicados para vocês. O primeiro que vamos revisar hoje é número do substantivo. Aí a tia Carla vai explicando, aí vai passando um exercíciozinho que vocês vão copiar no caderno de cada conteúdo que estamos revisando hoje, tá bom? Então a gente começa esse conteúdo. A terceira unidade começa a partir da página 74. Então, você pega o livro de vocês aí de português e olha lá também de gramática, tá? E vocês vão bater no mesmo conteúdo, os mesmos títulos. Então, vamos atualizando quem não atualizou. Para quem participa do Google Meet, à tarde nós vamos ver como é que estamos o nosso conteúdo em português. Então, vamos fazer um exercício avaliativo de português com esses conteúdozinhos que a gente está revisando hoje. Para os alunos que só estão vendo tia Carla no YouTube, o que é que vocês vão fazer? Entre em contato com a coordenação para a tia Carla fazer um exercício diferenciado para vocês fazerem e depois mandar para mim em via de foto pelo WhatsApp da coordenação. Só não deixa de procurar a gente para todo mundo conseguir chegar a um denominador bem legal para todos, tá? Certinho? Todo mundo entendeu? Vamos começar? Então, a nossa terceira unidade, a gente vai começar com uma leitura de imagem na página 74 de vocês. Então, vocês vão folheando, tá? Que aí vocês vão vendo, eita, esse eu não fiz, eu tenho que atualizar. Esse eu fiz, eita, tô ok, aí a gente vai indo. Para o primeiro conteúdo que vamos revisar hoje, nós temos número do substantivo. Nós já sabemos o que significa substantivo, tá? E agora a gente vai para o grau do substantivo. Então, vamos começar a brincadeira. Certinho? Todo mundo preparado, todo mundo cheio de energia, porque hoje eu tô elétrica, tá? Mais um dia elétrica, graças a Deus. Então, vamos embora. Vamos revisar o que a gente já aprendeu. Se vocês não assistiram a aula de números do substantivo, vocês precisam ir lá na playlist de tia Carla e procurar esse título. Mas, se já, então vamos embora seguir o bom. O número do substantivo, que é o primeiro título de vocês, ele vai identificar se as figuras vai estar no singular ou vão estar no plural. Singular é quando só temos um substantivo. Um. O plural é quando a gente vai ter a partir de dois grupinhos, tá? Mais e mais. Então, quando temos o singular, quer dizer que eu vou ter só um objeto, uma pessoa, uma cor. Então, é o grupo do singular. Quando eu tenho a partir de dois, aí 3, 4 e vai indo, a gente já chama o grupo do plural. Certinho aí? Todo mundo já lembrou, né? O que é singular e o que é plural. Aí, nesses grupos do singular e do plural, a gente vai ter algumas regras para estar bem, ó, legalzinho no grupo, do caso do substantivo, dos números do substantivo, se vai ser um ou mais de um. Aí, o que é que acontece? Nós temos regras que já foi passado nas aulas e está no livrinho de vocês, que a gente tem que ter no contexto. Todas as palavras, de forma simples, ela vai ser acrescentada um Szinho no final, para identificar que está no plural. Então, todas as palavras que estão no plural, a gente já sabe que no final ela vai ter um Szinho, então aí eu já sei. Só que vai ter outras palavrinhas com excesso que não vai ter S no final, mas é porque ela não pode ser substituída, que é o caso do X, mas daqui a pouco a tia Carla chega lá, tá bom? Então eu vou colocar aqui,
para vocês algumas palavrinhas de forma do substantivo simples. Tipo casa, aí vai ficar o quê? Casas. Pé, pés. Dia, dias. Então aqui eu tenho o grupo do singular, que é apenas um, e o do plural. Mas aí eu já sei identificar o grupo do plural por causa do S. Muito bem. Todo mundo está compreendendo, é bem facilzinho. Já quando a gente tem um X no final da palavra, esse que vem o X da questão. Quando se vai passar para o plural, ele não muda. O que muda é o artigo. Exemplo. O tórax. Ele tem o que no final, quinto ano? Deixa eu botar o tracinho do T. O X, tia. Se ele tem o X, ó, eu não vou poder botar um S. É regra de português. Todas as palavras que se finalizam com X, ela não vai ter o S para identificar se é o plural ou singular. Porém, eu tenho um artigo na frente. O artigo é o O. Então, eu vou passar essa frase para o plural. Como é que a gente vai fazer? Os tórax. Porque se termina com X, eu não vou poder substituir essa palavra. A mesma coisa para contax, a mesma coisa para xerox. Todas as palavras que finalizam com X, eu não vou alterar. Porém, eu altero o artigo que está antes dela. Se está o, passa para os tórax. Certinho? Todo mundo entendeu? Muito legalzinho? Posso apagar? Compreenderam, né? X no final da palavra não vai substituir para o S. A gente vai colocar só no artigo, no caso, quem está na frente da palavra. Aí eu vou saber. Aqui eu tenho a palavra, a palavra no singular, o tórax. Quer dizer que ele só tem um. E aqui eu já identifiquei que essa palavra foi transformada no plural. Os tórax. Tem X no final, eu não modifico a palavra. Porém, um artigo na frente, sim. Ok aí? Agora vamos para outro exemplo das palavras que se finalizam com M no final. Só apagar aqui para a gente ir para o exemplo com M. Bombom, também, paisagem. Agora a tia Carla substituiu. Saímos do X e vamos para o M no final. Ó. M, M e M. E aí também temos uma regra. Aqui todas essas três palavras estão no singular. Singular, uma só, plural a partir de 2. A gente vai ter uma regra. Nós, quando a gente tiver uma palavra que tiver M no final, a gente vai acrescentar NS. Aqui, ó, NS. A gente vai tirar o M e acrescentar NS. Então, se aqui está a palavra armazém, eu vou colocar como armazéns. Vou substituir o M e vou botar armazéns, ok? Aí, vamos para outra palavra, margem. Estamos na margem do rio, então a gente vai substituir para margens. É só seguir a regrinha que a gente chega lá. Tem M, substitui para NS para indicar que está no plural. Homem, homens. Homens. A palavra no início é a mesma, só substitui o final. NS, NS, NS. Bem facilzinho, não é? Todo mundo entendeu? Agora nós vamos para outro grupo, quando a gente tem ao, el, ol e u. No caso, no final. Ao, só menos io, mas ao, el, bora lá, ol e u, a gente vai acrescentar is no final. Vou apagar aqui e já jogo as palavrinhas para vocês. Outra substituição, quando a gente vai passar a palavra para o plural. Outra regrinha bem fácil. Quando a gente tem, como a tia Carla estava falando, ao, el, ol e u, tá? A gente vai substituir o final da palavra para is. A gente vai retirá-los da palavra e vai colocar is. Foca aí que é sucesso. Tudo isso aqui tem no livrinho de vocês, tá? Então aqui eu vou perguntar a vocês, eu tenho sal, eu quero passar para o plural. Como é que fica os sais? Lembrando que quando a gente vai substituir a palavra, a gente tem que trocar toda a frase, certo? Porque vai para tirar do singular e passar para o plural. Aí tem aqui farol. Eu vou tirar, aqui eu vou cortar e vou botar is. Eu vou cortar e vou botar is.
eu vou cortar e vou botar is. Então, diga pra mim aí, como é que eu vou substituir sal? Vai ficar com o final is. Fica sa, is. Perfeito. Aqui, ó, passei para o plural. Farol. Fica faróis. Tirei o OL e botei IS. Papel, papéis. Perfeito. Todo mundo agora já relembrou o que significa plural e o singular, o número, não é? E agora a gente vai passar para outro contexto, que agora a gente vai falar de graus do substantivo. Mas antes de eu ir para os graus do substantivo, Tia Carla vai passar um exercíciozinho sobre plural e singular, os números do substantivo para vocês, tá? Um exercíciozinho para a gente ir relembrando cada conteúdo que estamos revisando, certo? Aí vocês peguem o caderno, colocam o títulozinho, o primeiro exercício e assim por diante, de acordo com os títulos que a gente está trabalhando. Fica bem legal para vocês estudarem. Melhor ainda, porque vocês já vão saber qual é o título que pertence a cada quesito, certo? Vou fazer a magia de apagar meu quadro e já volto com o exercício. Aí, quando vocês verem que o exercício está no quadro, dá pausa e copia, certo? Para não, ai meu Deus, a Carla vai passar para outro conteúdo. Aí vocês pausam e aí a gente finaliza bem legalzinho. Vou aí apagar o quadro e passar o exercício. Agora eu vou soltar o exercíciozinho, deixa aqui a Carla vir para cá, fica bem escondidinha. E aí vocês vão copiar o exercício, coloca o títulozinho, tá? E aí a gente agora, depois desse exercício, vai passar para outro título, também de português, seguindo as páginas do livro, fazendo a atualização, todos esses contextos a gente já fez, tá? Vão seguindo na ordem, eu não estou aqui revisando o texto, ortografia, eu já estou direto no conteúdo gramatical, certo? Então, vocês precisam olhar se vocês fizeram. Se não, o bom de aula remota é esse que vocês têm lá na minha playlist. Volta lá, tem todos os exercícios sendo explicados. Tá bem explicativos, então é com vocês, tá bom? Agora a tia Carla vai para outro conteúdo. Tô vindo. 3, 2, 1, vai sair o exercício. Tcharam! Só na magia. Agora a gente vai para o grau do substantivo. Grau, bora pensar num óculos que nem tia Carla já disse a vocês. Grau do substantivo. O grau do substantivo é muito fácil. Deixa eu escrever aqui que eu já vi para vocês. Já tá dizendo, eita, foi uma ladeira. Vai estar dizendo que vai ser algo ou pequeno, ou algo, vixe Maria, para aí, ou algo maior, tá? Vou desenhar um pezinho. E aqui eu vou desenhar um pezão. Então, o grau do substantivo, ele vai... Tá muito lindo, tá, meu desenho, minha gente? Ele vai identificar a palavra no normal, o substantivo, a palavra pé. E aí, eu vou colocar tanto no diminutivo quanto no aumentativo. Então, o grau do substantivo... Deixa eu botar aqui um óculos. Um óculosinho, para quando a gente falar de grau, a gente lembrar que é no aumentativo e no diminutivo. O grau do substantivo, tá muito legal. Ai, meu Deus. O grau do substantivo é quando nós vamos identificar o substantivo, ele pequenininho como ele grandão. A gente também já trabalhou. Essa daí corre lá para a página 85. Como a tia Carla falou, eu estou indo direto para os conteúdos gramaticais. Mas as anteriores a gente também já fez. E na página 85 é onde tem esse contexto. Grau do substantivo, não é? Então, o grau do substantivo vai ter a palavra no normal e nós vamos ter a palavra no petitito e no grandão. Então, pé é a palavra normal e aí no diminutivo fica pézinho e no aumentativo pézão. Eu vou botar para vocês 4 palavrinhas no normal. E eu quero que vocês me digam aí, tanto elas no diminutivo quanto no aumentativo. Lembrando, quando tia Carla termina de explicar, vou passar um exercíciozinho para cada contexto para a gente praticar, certo? Agora, tia Carla botou 4 palavrinhas para vocês identificar ela no diminutivo e no aumentativo, como estamos trabalhando em graus, né? Botei até um óculos aqui. Aí vocês dizem para mim, o diminutivo de dente, a gente vai colocar o quê? Dentinho, ó, em ó sempre no diminutivo. E o aumentativo de dente?
Então, perfeito. Então, quando se fala em grau, já vamos identificar o pequeno e o maior. Essa aqui é a palavra, o substantivo normal, a palavra normal. Certinho aí? Bem tranquilizinho, né? O conteúdo. Casa, casinha. Lembrando que quando o S está no meio de duas vogais, ela fica com som de Z. E a casa grande, casão? Não, casarão. Casarão. Homem, como? Homenzinho, ok. E um homem grande, homenzão? Não, homenzarrão. 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 Garrafa, garrafinha, no diminutivo, muito bem. Inha, tudo que se fala com inha, maninha, casinha, amorzinho, estamos colocando no diminutivo. Quando vamos falar grande, né? Aí garrafão, homenzarrão, casarão, garrafão. Todo mundo aí relembrou? Estamos relembrando, tá? Essas aulas já foram dadas. Então, o grau, lembra do óculos, vai dizer se está maior ou menor. O que é que vai identificar? Beleza aí? Todo mundo relembrou? Sucesso. Olha no livro se fez, se não fez, precisa atualizar. Agora eu vou passar um exercício, certinho? E aí vocês vão, coloca o título e bota aí o primeiro quesito desse título. Vamos lá, vou apagar e aí passar para vocês o exercício, certinho? Vamos lá, todo mundo preparado? 1, 2, 3. Vamos fazer o exercício. Deixa a tecla vir para cá. E para irmos para outro contexto. Aí vocês, é bem interessante colocar, porque quando vocês forem consultar o livro, para tirar qualquer dúvida, aí vocês já vão direto no título. Certinho? Copia aí, dá pausa, como sempre a Carla fala, dá pausa e aí a gente vai para outro contexto agora. É muito fácil, gente, português é ótimo. Agora a gente vai para adjetivo, tá? Coloca aí outro título já. Adjetivo. Adjetivo está na página 92. Aí vocês, quando terminarem aqui o grau, vai lá para adjetivo, página 92. Lembrando que tia Carla está revisando o conteúdo gramatical. Mas os textos, ortografia, tudo que está aí, a gente no decorrer também já foi feito. Vamos lá? Vou apagar aqui, agora a gente vai para artigos. Apagamos. Todo mundo bem legalzinho? Artigos. Todo mundo. Também é outro conteúdo super mega fácil. Artigos. Nós temos 2 grupos. O grupo dos artigos. Quem é que lembra? Diga pra tia Carla, tá lá na página 92, artigos, tá? 92. O artigo, ele vai ter 2 grupos. Eu dividi aqui. O primeiro grupo a gente chama do grupo definido. Que no grupo do grupo definido e do indefinido a gente vai ter tanto artigos no plural como no singular. E o grupo do indefinidos. Indefinidos. Pontinho. Esses são os 2 grupos que temos do artigo. Definido e indefinidos. Ok? Aí o que é que vai acontecer? Nesse grupo dos definidos e indefinidos, a gente tem singular quando é um e plural. O O, o A, singular, singular. E agora eu vou passar esses mesmos artigos para o plural. Os e as. Esse é o grupo dos definidos, tá? Como está aqui, ó. Singular, singular, a mesma plural e a mesma plural. Esse é o grupo do artigo dos definidos. Usamos sempre artigos antes das palavras, antes das frases, tá? Agora vamos para o grupo dos indefinidos. Também vai ter singular e plural. Um no masculino e no feminino. Uma, singular, singular, masculino, feminino. Uma e umas. Uns, desculpa que errei. Uma, uns e umas. Agora sim. Aqui eu tenho singular, e no masculino. Uma, singular e feminino. Uns, masculino e plural. E umas,
feminino e plural. A mesma coisa aqui, ó. O, singular e masculino. A, singular e feminino. Os, plural e masculino. E as, plural e feminino. Pertencem a 2 grupos. Estamos trabalhando artigos. Esse grupo dos artigos, nós vamos ter 2 grupos. Qual é o nome do primeiro grupo, gente? O grupo dos definidos. Os componentes. Quais são os componentes do grupo do definido? O, a, os e as. Mais uma vez. O, a, os e as. E agora o grupo dos indefinidos. Uma, uns e umas. Para ajudar na cabeça de vocês, é interessante vocês colocarem um abaixo do outro, porque aí vocês colocam tanto ele no singular e automaticamente passa ele para o plural, como o outro grupo também. Singular, plural. Singular e plural. Beleza? 4 componentes de cada grupo. 4 componentes nos grupos dos definidos e 4 componentes nos grupos dos indefinidos. Isso são o grupo dos artigos. Relembramos? Agora eu quero que vocês peguem o caderninho, façam um título. Eu vou botar aqui para vocês agora 2 frases e vocês vão identificar qual é o artigo, tá? Qual é o grupo que pertence, se está no plural, se está no singular, se está no masculino ou no feminino. Vou apagar e já volto. Agora aqui temos a frase: o professor está em uma reunião. Vamos circular os artigos. Digam aí para mim, por favor, qual é o artigo? O é um artigo. Uma também é outro artigo. Beleza. Aqui a frase está: o professor está em uma reunião. Então vamos descer o artigo o. Certinho aí? E o artigo uma. Agora me digam, o, ele pertence a qual grupo do artigo? Definido. Muito bom. Ele está no plural ou no singular? Singular. Perfeito. E ele está no masculino ou no feminino? No masculino. Muito bom. Já descobrimos o O. Agora vamos para o grupo uma. O uma faz parte de qual grupo dos artigos? Indefinido. Perfeito. Está no plural ou no singular, minha gente? Singular. Muito bom. E uma, olhando para a última vogal aqui, ela está no masculino ou no feminino? No feminino, perfeito. Ok? Todo mundo compreendeu? Lembrando que o artigo ele tem 2 grupos, definidos e indefinidos. Os grupinhos, os componentes do grupo vai estar no singular, no plural, no feminino e no masculino. O primeiro grupo é o definido, aí os componentes são o, a, os e as. O grupo dos indefinidos são uma, uns e uns. Beleza? Agora que a Carla vai apagar e vai passar o exercício sobre artigos. Vamos lá? Preparem o caderno de vocês. Só para relembrar mesmo, assim, para praticar. Certinho? Apaguei. Agora vamos para o exercício do artigo. Enquanto vocês vão copiando, eu vou falando. Agora, quando a gente acabar artigo, a gente vai para adjetivos, tá? Então, terminou, corre lá para a página 98 e vamos para o conteúdo dos adjetivos. É bem facilzinho, né? E aí, pausa, copia, é um quesito, depois vocês respondem quando a aula acabar. Tá? Vão respondendo só quando acabar, porque senão vão perder a explicação. Bora lá? Agora nós vamos para qual? Adjetivos. Eu vou apagar aqui. Artigos, acabou. A explicação, tá relembrando sobre adjetivo. Agora vamos para adjetivo, né? Artigo foi-se. Adjetivos. Vamos lá? Adjetivo, página 98. Vamos embora? Vamos relembrar o que são adjetivos. Os adjetivos de vocês, adjetivos é quando a gente dá qualidade para uns substantivos. Tipo, se eu pegar e botar uma figura para vocês aqui, vocês vão ter que dar uma qualificação para esta figura.
certo? Eu vou botar aqui uma maçã. Então, vocês me digam, formem uma frase aí para essa maçã. A maçã é saborosa, perfeito. E qual foi a qualidade ou o defeito que vocês deram para esse adjetivo? Saborosa. Então, o adjetivo dessa frase, dessa figura que vocês criaram, será saborosa. Só que como a gente viu na página 98 sobre adjetivos, ele vai dar qualidades, não é? Especificar para cada substantivo. Só que a gente também percebeu que no adjetivo a gente vai ter o grupo do gentílico. Tia Carla, o que é gentílico? Gentílico é quando a gente vai dizer de onde vem essa pessoa. Eu sou de Pernambuco. Se eu for dar o adjetivo gentílico de pernambucano, eu sou pernambucana. Vê coisa linda? Eu vou falar o adjetivo gentílico de Brasil. Se eu sou do Brasil, eu sou brasileira. Então, o adjetivo gentílico, ele vai mostrar de onde é a origem dessa pessoa. Então, ele vai dizer de onde é. Eu sou de Recife. Então, eu sou recifense. Olha que coisa linda, Jesus. Se eu sou de Jaboatão, jaboatanense. E assim de todos. Da Bahia, baiano. De outros estados, outros países. Eu sou da Itália, italiano. Não só do Brasil, mas de todo mundo. Eu sou do Japão, japonês. Então, o grupo do adjetivo do gentílico, ele vai identificar de onde vocês é. Ok aí? Gentílico, beleza, gentílico. Já tá ok. Certo? Sabemos que ele vai identificar a nacionalidade da palavra dada, certo? Todo mundo entendeu? Pernambuco, pernambucano. Paraíba, paraibano. Todo mundo entendeu, né? Captou? Vamos lá? Agora vamos para... Agora a gente vai para a locução adjetiva. Ele vai unir duas palavras, tá? Aí tem aqui, ó. É a união de duas ou mais palavras. É quando ele vai fazer, tipo, uma mutação. Exemplo, que ela botou aqui. Raio de sol. Eu juntei de sol. A palavra vai ficar raio solar, tá? Eu fiz a junção de duas palavras e fica raio solar, porque adjetivo, a locução, ele vai juntar duas palavrinhas ou mais, pode ter até mais. Aí tem aqui, dia de festa é um dia festivo, então eu juntei de festa e tornei ele festivo. Eu posso também falar para vocês assim, vamos supor, amor de mãe. Eu vou tirar de mãe, e amor de mãe é um amor materno, tá? Amor de mãe. Aí eu vou juntar o de mãe e vai se tornar materno, amor materno. Não é legal? Então, a locução adjetiva é quando você vai fazer a união de duas palavras ou mais para formar, ó, uma palavrinha que case com a outra. Todo mundo tá entendendo? Então, a mesma coisa se eu falar para vocês, pesca de mar. Eu vou juntar o de mar e vou botar pesca marítima, porque se é pesca de mar, é pesca marítima, tá? Dia de chuva. Eu junto de chuva e posso botar dia chuvoso. Então, a locução adjetiva é quando a gente vai ligar os de mais a outra palavra e formar outra palavra que tem o mesmo contexto, que tem a mesma ideia do que essa quer passar. Certinho? Aí o que é que vai acontecer agora? Como já sabemos que adjetivo é o que ele vai dar a qualificação do substantivo, vai dar uma característica legal para ele, aí a gente vai agora fazer um exercíciozinho. Lembrando que o gentílico que Tia Carla falou um pouco é quando você vai dizer a nacionalidade dessa pessoa, ou pode ser país, pode ser estado, pode ser cidade, mas você vai identificar de onde veio essa pessoa. Se eu colocar qualquer objeto, vocês têm que me dizer uma qualidade positiva ou negativa desse substantivo. Então, vocês vão criar frases, vão circular adjetivos, vai me dizer, vamos supor, se eu pedisse para vocês circular, a locução desse adjetivo seria duas palavrinhas que eu iria interligar. Se eu botar, o menino é recifense, qual é o gentílico aí?
recifense. Então, vocês vão folhear todo o contexto e vai ler, tá certo? Adjetivo, ok? Agora vamos para o próximo conteúdo, que será numeral. Depois de numeral, tem outro conteúdozinho. Então, vou passar agora o exercício para vocês. Vou apagar o quadro e venho com o exercício de adjetivos. O exercício de adjetivo. Vamos lá fazer o exercício. Lembrando que vocês vão responder quando a aula acabar, tá? Adjetivo. Lembrando que isso só é uma revisão, os conteúdos mais detalhados foram dados, está lá na playlist, o exercício também já foi explicado, tá tudo lá nas aulas anteriores, tá bom? Adjetivo ok, agora vamos para numeral. Vamos embora? Aprender? Não, relembrar sobre numeral. Agora a gente vai para o conteúdo numeral, que está na página 104, certo? Numeral em português é justamente que a gente está falando numeral, vai falar sobre números. Só que quando a gente está no contexto de português, não vai entrar números, e sim o extenso dele, no caso, o nome dele. Então, o numeral ele vai dar a quantidade indicada numa frase, num texto, num poema, no que tiver escrito, e porém vai ser de forma extensa, no caso, o seu nome. Aí a gente, no grupo do numeral, a gente divide em 4 grupos, que é o cardinal, que é o ordinal, que é o multiplicativo e o que é o fracionário. Vamos repetir com a tia Carla os grupos dos numerais. Cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Então vamos relembrar cada grupo que a gente já conhece. Cardinal vai dizer os números que a gente conhece, os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela botou aqui aleatórios assim, ó. 8, 10, 13. Reticências, porque os números são infinitos. Então, os números cardinais vai ser os números que a gente conhece, que a gente fala. 1, 2, 3, 4, 5 e vai indo. Cardinal. Os números ordinal é o que dá a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, na ordem, tá? Aí eu coloquei aqui primeiro, terceiro, quinto e reticências. Como os números são infinitos, então a gente vai ter uma ordem de números para seguir. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Se for pedir para botar no exercício números ordinais, é justamente esse, aqueles que a gente bota primeiro quesito, é primeiro. Olha só, segundo e assim por diante, só que tem que ser a escrita. O multiplicativo é tudo que for multiplicando, não é? Dobro, o triplo, sextuplo e aí vai indo. Quintuplo vai estar multiplicando esses numerais. Já está falando multiplicativo, tá? Todas as vezes que ele for fazer alguma coisa na oralização que for indicar que vai ter uma multiplicação, esse número vai estar multiplicativo, a gente vai usar isso. Ganhei o dobro de figurinha de Luísa. Então, eu vou saber que esse numeral faz parte do grupo do multiplicativo. E por último, não mais nem menos importante, que a gente está dando bastante na terceira unidade em matemática, os números fracionários. Que os números fracionários vai ser o extenso da fração, tá? Aí ela botou aqui 1/7, 2/10, e aí reticências, 1 20avos, 3 15avos e assim por diante. Porém, é por escrito, no caso, por extenso. Então, tudo que for falar da quantidade será o grupo dos numerais. Que o grupo dos numerais está dividido em 4 grupinhos. Vamos falar para a tia Carla? Cardinal, certinho? Ordinal, que dá a ordem. Multiplicativo e fracionários. Tia Carla, eu posso copiar isso aqui? Vocês têm uma tabela maravilhosa no livrinho de vocês. Mas se quiser, à vontade. Agora que a gente já sabe que numeral vai falar sobre os números, porém na forma escrita, por extenso, eu vou passar um exercíciozinho para vocês também, só para praticar, beleza? Irei apagar, coloco o título aí, numeral, e vamos para o último conteúdo, que é pronomes, tá certo? O último conteúdo da gente agora, do livro, será pronomes. Então, eu vou apagar e fazer o exercício para vocês, para a gente ir para pronomes. Agora a gente vai trabalhar sobre pronomes, que foi o último conteúdo que a gente terminou agora, né? O último conteúdo de português. Aí, o pronome a gente trabalha em cima de tabelinhas.
porque a gente vai substituir o nosso nome por algum desses pronomes. Na tabela dos pronomes retos, ele vai ter o suporte do oblíquo, né, como a gente sabe. Aí eu vou botar aqui para ficar bem claro para vocês. A gente vai ter na tabela a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa no singular, que quer dizer que vai ser só um, tipo eu, tu, ele ou ela. Então essas três pessoas aqui, a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa que se falam, elas vão estar no singular. Essas mesmas pessoas aqui que a gente está falando da primeira, segunda, terceira pessoa, ela vai ser substituída para o plural. Então essas mesmas pessoas, elas vão estar aqui sendo no plural, tá? Então embaixo vai ter outra tabela com primeira, segunda e terceira pessoa, porém no plural, certinho aí? Então a primeira pessoa do plural é nós, a segunda pessoa do plural é vós, e a terceira pessoa do plural é eles ou elas. Não quer dizer que eu vou botar os dois, mas posso usar tanto eles ou elas, quando for ter na frase no masculino ou no feminino. O oblíquo, ele vai me ajudar numa frase, ele vai me dar como se fosse um suporte para a frase ficar bem mais coerente, de acordo com a primeira, segunda ou a terceira pessoa, tá certo? Aí o que é que acontece? Vou jogar para cá uma tabela do oblíquo, que ele vai também estar no contexto da primeira pessoa. Aí vai ter lá meme, aí a segunda pessoa também ele vai ter como se fosse um suporte, tá bom? Para cada pronome. Então, se você aprende que a tabela dos pronomes tem 3 e 3, plural e singular, vocês vão saber na próxima aula trabalhar com o verbo, porque ele sempre vai pedir a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa no singular. Então, vocês têm que saber e aprender que a primeira pessoa sou eu, segunda pessoa é tu, terceira pessoa nós. Temos que aprender esses três, o primeiro grupo que é do singular. Estamos falando sobre pronomes retos. Aí vamos para o outro grupo que é primeira, segunda, terceira pessoa no plural. Também são pronomes, que vai ser nós, vós, eles e elas. Então a tabela vai ficar eu, tu, ele e ela. Nós, vós, eles e elas. Vamos lá, porque a Carla aprendeu isso. A gente vai aprender verbo rapidinho. Vamos lá novamente. Eu, primeira pessoa no singular. Tu, segunda pessoa no singular. Ele e ela, exatamente. Segunda, terceira pessoa no singular. Aí a gente vai embaixo. Primeira pessoa no plural. Nós, nós. Segunda pessoa no plural, vós. Terceira pessoa no plural, eles e elas. Então, esses daqui foram passados para cá, que são pronomes. Lembrando que pronomes a gente utiliza para o contexto da gente, um verso, um poema, uma redação. Não ficar Carla, 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 Carla. Eu vou substituir esse nome Carla para outros pronomes, tá bom? Reto, ok? Agora vamos para os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, deixa eu ter a Carla vir para cá, pro ladinho, e vou colocar essa tabela que estava na última aula. O pronome de tratamento é a forma que você vai se direcionar a uma pessoa. Eu vou chamar você para uma pessoa íntima minha, um colega meu, um primo meu. Agora, quando para uma pessoa mais velha, uma pessoa que eu não conheço no meio da rua, eu vou chamar de senhor. Senhor, o senhor pode me informar que horas são? Senhora, onde é a estação do barro? Então, com as pessoas que eu não conheço, eu tenho que utilizar uma forma de tratamento específico para cada essa pessoa. Como a gente pode ver aqui, para o Papa é uma forma, para as pessoas da igreja é outra forma, para pessoas do governo é outra forma. Então, esses são modos de tratamento que a gente utiliza. Para a rainha, eu vou chamar a rainha da Inglaterra de você, não, é majestade. Já o príncipe de lá da Inglaterra, né, também que temos o príncipe lá na Inglaterra, eu vou chamar ele como Vossa Alteza, para príncipe e para princesa. Então, a gente tem que saber, essa tabelinha é muito importante, porque hoje em dia existem pessoas que acham que todo mundo é você, é tu, ei. Não, então a gente tem que saber a forma
real de se tratar as pessoas. Então, uma pessoa que eu não conheço, eu vou chamar: ei, vem cá, ou tu, não. Então, o senhor, por favor, obrigado. Então, a gente tem que utilizar as formas de tratamento com pessoas. Então, pessoas íntimas eu posso chamar você. Já pessoas mais velhas, mais experientes que eu não conheço: senhor e senhora, vejo a rainha, o rei, o imperador. O que é que eu chamo? Vossa Majestade. O príncipe chegou ao Brasil, Vossa Alteza. E aí, a gente tem que ter os modos de tratamento para trabalhar com essas pessoas. Agora nós vamos para o pronome possessivo. O pronome possessivo quer dizer pronomes de posse, que é meu. Este quadro é meu. Então, o pronome aí, meu, está identificando que esse quadro é meu. Então, eu vou jogar para vocês aqui a tabela, que é os pronomes que temos de posse. Os pronomes, vamos lá, porque a Carla, que temos de posse, tá bom? Então, vai ter a primeira, a segunda e a terceira pessoa normal. Todos vão ter que ter primeira, segunda, terceira pessoa no plural e no singular. Este é o meu piloto. Esta é minha cadeira, um exemplo. Então, eu estou identificando que isso é meu, que é minha. Então, todos esses pronomes são de posse, ok? Agora, o que é que a tia Carla vai fazer? Eu vou passar para vocês agora um exercíciozinho de pronomes. E vocês vão fazer, encerrar, em seguida vai vir Tio Hernandes. Já vem Tio Hernandes aí para vocês, tá? Vou jogar aqui agora o exercício. Quando acabar a aula de Tia Carla e Tio Hernandes, vocês vão responder. Qualquer dúvida, consulta o livrinho de vocês ou as aulas anteriores que estão na minha playlist. Tá bom? Olha o exercício aqui. Lembrando que à tarde a gente vai ter nosso exercíciozinho para a gente ver como é que estamos em português, que é sempre interessante a gente se avaliar, certinho? Acabou aqui, vamos para Tio Hernandes. Acabou Tio Hernandes, aí vocês vão fazer o exercício e estudar para a tarde. Espero que vocês estejam bastante preparados, tá bom? Meus amores, ó, pronomes possessivos. Meus amores, são meus amores. Agora, eu vou me despedindo de vocês. Um beijo de Tia Carla. E aí vem Tio Hernandes, tá? Tio Hernandes, vem que os meninos estão te chamando. E aí, à tarde, vamos nos ver novamente. Tchau, amores. Já vem Tio Hernandes. Espera aí. Hello, quinto ano. How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? O teacher espera que todos vocês estejam muito bem, porque o teacher está ótimo também, tá certo? Antes de começar tudo, eu queria agradecer a todos vocês que foram lá no drive-thru, que falaram com o teacher, que abraçaram o teacher, que falaram coisas para o teacher, que entregaram coisas ao teacher, tá certo? Fiquei muito feliz com a presença de vocês, fiquei muito feliz quando vocês vinham falar comigo, tá certo? Que abraçavam, teacher! Queria agradecer a todos e a todas que compareceram, foi muito importante a presença de vocês. Não só eu, como toda a equipe de professores e a equipe pontual agradece muito que você tenha ido. Combinado? Agora, eu quero preparar vocês para um assunto que vai ser bem legal. Qual assunto? Qual será? Quer descobrir qual assunto? Let's go! Antes da gente descobrir o assunto, eu quero que vocês busquem seu livro, seus materiais como lápis, caneta, água para não precisar estar saindo toda hora, tá certo? E pausando o vídeo. E ó, nosso assunto de hoje será... What's your favorite subject? What's your favorite subject? Teacher, o que significa what's your favorite subject? Significa, ó, qual sua matéria preferida, tá certo? Qual a sua matéria favorita, qual a sua matéria preferida, qual matéria você mais gosta, tá certo? Matéria escolar, teacher? Sim, essas que vocês têm com tia Carla, combinado? Então, o teacher separou um total de 7 matérias para vocês, mas se vocês quiserem saber de mais alguma, vocês podem me perguntar no Meet, podem dizer que faltou uma, combinado? Que o teacher vai ficar muito feliz de responder a vocês. Então, seguinte, tudo que aparecer aqui em cima, como o teacher sempre escreve, na verdade, vocês devem escrever no caderno, combinado? Eu vou querer ver o caderninho de vocês e tal. E
talvez no final da aula tenha um exercício, então fica atento até o final. Combinado? Começou a aula, agora acaba. Let's go! Let's go to our vocabulary. Vamos lá para o nosso vocabulário. Vamos começar com uma das minhas matérias favoritas quando eu estudava. History. History. History significa o quê, quinto ano? Isso aí, história. History, história. Muito bem. Então, o que é que a gente aprende em história? As coisas que já aconteceram, não é verdade? Isso aí, coisas que aconteceram há muito tempo, há pouco tempo atrás, tá certo? E era uma das minhas matérias favoritas porque eu adorava ficar lendo e vendo coisas que já aconteceram. É a matéria favorita de vocês também? Respondam aí. Temos uma agora que o teacher não era muito fã na escola. Qual será? Math. Math. Math significa matemática, tá certo? Então, o que é que a gente aprende em math? A gente aprende a resolver probleminhas, a gente aprende a fazer contas de subtração, adição, divisão, multiplicação. Na verdade, aprendemos a resolver expressões numéricas. Na verdade, aprendemos muita coisa em matemática. É uma matéria muito importante, então vocês têm que saber também. Combinado? Temos Geography. Geography. Geography significa geografia. E o que aprendemos em geografia? Aprendemos sobre os continentes, sobre os países do mundo. Não é verdade? Aprendemos também sobre os setores, setor privado, setor público, não é verdade? Aprendemos bastante coisa em geografia e era também uma das minhas matérias favoritas no colégio. Vocês sabiam? Pronto! Agora, temos uma matéria que eu também, amo muito, que é português. Português. Português significa português, tá certo? Português, português. Então, o que a gente aprende em português? Aprendemos literatura, aprendemos produção textual, aprendemos gramática, não é verdade? E isso aprendemos verbos, pronomes, substantivo, na verdade, adjetivo, um montão de coisas. Pronto. Agora tem uma difícil. Vocês vão prestar atenção bastante nessa. Lá, quando você aprende outra língua que não é a sua, por exemplo, vocês aprendendo inglês, sendo que não é a língua que vocês nasceram falando. Eles chamam de foreign language. Eles não falam tipo português, English. Podem até falar, tá certo? Mas o mais certinho mesmo é o foreign language. Foreign language. Nossa foreign language, no caso, é o English, que é o inglês. Combinado? Pronto. Temos também, science. Science. Science significa ciências. Science, ciências. O que aprendemos em ciências? Aprendemos sobre os planetas, na verdade aprendemos sobre as plantas, sobre alguns animais, não é verdade? Pronto! O teacher não era muito fã de ciências quando eu estudava, tá certo? Para ser bem sincero com vocês. Mas e vocês? Vocês gostam de ciências ou não? Quero saber depois, hein? E por último, temos uma matéria que o teacher amava também, que é art. Art. Art significa artes, tá certo? E o que é que a gente faz numa aula de artes? A gente pinta, desenha, conhece sobre quadros, conhece sobre os pintores, não é verdade? Conhece sobre alguns traços de alguns pintores, como eles desenham. E é uma matéria muito legal, não é verdade? Então, tem um exercício de casa agora para vocês, antes da gente ir acabar tudo. Eu queria perguntar para vocês, what's your favorite subject? Qual a sua matéria preferida? E olha,
Antes de vocês desligarem aqui o vídeo, eu queria explicar como vocês vão fazer essa atividade. Vocês vão pegar um caderno. Nesse caderno vocês vão escrever a matéria que vocês mais gostam em inglês. Depois vocês vão tentar colar de revista, de livros ou imprimir, tá certo? Ou se quiser desenhar até, tá certo? Alguma coisa que você tenha aprendido nessa matéria, combinado? Então, se quiser escolher ciências, português, foreign language, se você quiser aprender história, tá certo? Então você vai lá e escreve a matéria e cola ou desenha alguma coisa que te lembra essa matéria. Então esse foi o vídeo de hoje, quinto ano. Espero que vocês tenham gostado. Espero ver no Meet também vocês, todos vocês, tá certo? E ó, bye!